Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre sensores. O que é um sensor? Sensor é um dispositivo onde se atua devido a um acionamento físico ou químico, passando uma condição de Na para NF ou NF para Na. Vamos falar sobre a simbologia, como eles funcionam. A simbologia de sensores, basicamente, é essa: um losango com riscos, o Na e o NF. Essa simbologia de sensores é padrão, mas existe uma gama muito grande de sensores. Vamos falar de algum deles que são aplicados nas indústrias. Vamos falar primeiramente de sensores indutivos. O que são sensores indutivos? São sensores cuja característica principal é que eles apenas enxergam ou atuam no seu sensor massa ferrosa, ou ferros, aço. Eles não conseguem identificar líquidos ou massa, plásticos. Então eles só atuam, os sensores indutivos, quando você passa um metal próximo a ele. Como ele funciona? Uma explicação básica. Os sensores indutivos possuem um campo magnético dentro dele. Este campo, quando você chega com um metal próximo, esse campo magnético altera. E um dispositivo eletrônico dentro do sensor consegue verificar essa alteração, passando a condição dele de Na para NF. O que é interessante dizer? Os sensores indutivos se caracterizam por essa simbologia aqui, ó. Essas simbologias vão ficar aqui, ó, próximo à simbologia padrão do sensor. Então, muita atenção. Se você estiver usando um sensor para identificar um líquido ou um plástico, o indutivo não é o indicado. Sensores, existe uma gama muito grande de modelos. Nós vamos mostrar ainda nessa aula os modelos que existem. E vocês vão verificar que são bem parecidos. Então, tem que prestar muita atenção. Ok? Sensores indutivos. Vamos falar também de sensores capacitivos. Simbologia. A simbologia padrão dos sensores. E o que ele se diferencia? Pela simbologia do capacitor. Ele possui um símbolo de capacitor junto ao desenho básico de sensores. Como ele funciona? O capacitivo é o mais utilizado em empresas. Por quê? Ele enxerga qualquer tipo de massa ou líquido. É um sensor que funciona assim: conforme a massa se aproxima dele, a capacitância dentro dele dos polos na entrada da cabeça do sensor vai variar. E o sistema eletrônico dele vai entender essa diferença de capacitância e vai atuar a saída. Lembrando sempre que todos os sensores possuem Na e NF. Vamos falar agora do sensor magnético. Como funciona o sensor magnético? Antes, porém, vamos falar da simbologia. O capacitivo, como a gente falou, é um símbolo de um capacitor. O magnético possui essa simbologia, parecendo um U, bem quadrado. Lembrando sempre, a simbologia do sensor fica próximo ao desenho básico da simbologia de sensor. O que destaca é essa peça. Então, esses símbolos é que vão diferenciar um sensor de outro. Todos são sensores, mas para você definir magnético, capacitivo e indutivo é através dessa simbologia. Como funciona o sensor magnético? O sensor magnético, ele possui um campo magnético atuado por um eletroímã ou um ímã permanente. Como funciona? Vamos usar um exemplo, um cilindro. Muitos cilindros pneumáticos possuem um ímã permanente dentro dele. Quando ele é atuado, esse ímã acompanha o êmbolo atuando o sensor.
Sensores ópticos. Vamos falar sobre as características e a simbologia dos sensores ópticos. Qual a sua simbologia? A simbologia do sensor óptico é uma simbologia padrão de sensores, só que ele se caracteriza por essas duas flechinhas, indicação. Como a gente já vem falando, se localiza dentro do desenho da simbologia embaixo. Sensores ópticos, como todos os sensores, existe NA e NF. Dentro dos sensores ópticos é encontrado 3 modelos. Quais são esses modelos? Difusão, difração e barreira. Qual são a diferença entre esses modelos? O modelo de difusão, o sensor óptico de difusão, é um sensor onde você olhando ele de frente, ele possui um emissor e um receptor no próprio sensor. O sinal é mandado pelo emissor. Quando ele encontra algum material, esse sinal retorna e o receptor entende que o sinal está bloqueado e que existe alguma coisa atuando. Aí ele passa da condição NA para NF ou NF para NA. Essa condição é do difusão. É um sensor é o que mais utilizado. O difração, sensor óptico de difração, ele funciona dessa determinada maneira. Um sinal é mandado, ele tem que ter um defletor, muito conhecido como prisma ou um espelho. Esse sinal bate nesse prisma e retorna para o sensor. O que ocorre? Quando você atua ele, o sinal comuta de NA para NF ou NF para NA. É um sensor só que ele necessita de um prisma. Ok? Este é o de difração. E também temos o sensor óptico de barra. Como ele funciona? Ele possui um emissor e um receptor. Qual a vantagem desse? A vantagem é a distância onde ele pode ser colocado. Alguns chegam a 20 metros. Só que a necessidade de 2 sensores. O sinal é mandado para o emissor e quando esse feixe é cortado, atua o sensor. Sensores ópticos baseiam-se em feixe de luz. Todos eles dependem de um sinal, de um laser ou uma fonte de luz interna dele que manda esse sinal e retorna para o mesmo. Continuando falando sobre sensores, vamos falar sobre os modelos PNP e NPN. O que significa, o que diferencia eles dos sensores normais. Vamos falar também de como é a ligação. O que é um sensor PNP e sensor NPN? Sensores continuam sendo os mesmos. Sensores indutivos, capacitivos, magnéticos e ópticos. Todos eles possuem contato NA e NF. Isto não muda. Só que além dessas características, eles possuem um símbolo também, que é PNP ou NPN. O que quer dizer isso, essa simbologia? Quando você vai pegar um sensor, a descrição dele tem que ser sensores indutivos, 24 volt, contato NA, contato NF, a tensão, a carga dele. E temos que saber se ele é PNP ou NPN. Vou mostrar para vocês a diferença, para que vocês possam, junto comigo, analisar por que não pode ser o mesmo.
Basicamente, funcionam desse modo. Eles possuem uma alimentação, no nosso caso nós vamos por 24 volts. A fiação do sensor é padrão, então nós estamos seguindo essa norma. O positivo é marrom, o negativo é azul, é a alimentação, ok? A saída do sensor, o contato NA é preto e o contato NF é da cor branca. O que nós vamos mostrar? Como se liga um sensor PNP e como se liga um sensor NPN. Vamos imaginar que você precisa ligar uma bobina. Uma bobina 24 volts. Como se liga na situação de um sensor PNP? Basicamente, o PNP, a saída vai ser positivo. Tanto o NA quanto o NF. O que é importante ressaltar? O importante é ressaltar que as saídas, independente do modelo, se é indutivo, capacitivo, magnético, óptico, independente disso, na situação de um sensor PNP, a saída vai ser sempre positiva. Como eu vou ligar? Existe o contato NA e contato NF. O seu esquema elétrico é que vai definir qual o contato você vai usar. Mas na PNP, você vai ligar ele a uma carga e o negativo, a mesma fonte. Ou seja, você está mandando positivo para a sua carga. No nosso caso, é uma bobina 24 volts. Esse caso é o PNP. É o mais utilizado. Vamos falar agora do caso do NPN. O que vai mudar no caso do sensor indutivo, capacitivo, magnético, óptico, PNP para o NPN? Basicamente, o NPN só muda a saída. Em vez de ser positivo, a saída é negativa. Vamos usar o mesmo esquema elétrico que a gente estava usando. Vamos pegar o nosso contato NA para ligar uma bobina. O que ocorre? Nós pegamos o negativo para alimentar a bobina e o positivo vai ser da mesma fonte. O que é importante ressaltar? Que no PNP e NPN, os sensores fisicamente são idênticos. Não existe nada de diferente. Você pegar dois sensores do mesmo modelo, óptico, magnético, capacitivo e indutivo, você, sem a simbologia indicada no sensor, você não consegue separar qualquer um e qualquer outro. O que pode ocorrer? Você trocar um sensor PNP por um NPN e queimar uma saída de sensor ou uma entrada de PLC, de inversor, ou ele não funcionar. Porque se você pensar que você vai estar apenas substituindo um sensor, vamos mostrar o que acontece aqui. Vamos imaginar que ocorreu um problema no sensor que alimenta uma bobina. Meu sensor queimou.
ele é PNP. Como ele estava ligado? Simples, uma saída NA e um negativo. Queimou meu sensor. Eu peguei um sensor, não prestei atenção, peguei um sensor errado. Eu peguei um sensor NPN. O que vai ocorrer? Essa saída vai se tornar negativa. Negativo, negativo, não vai funcionar meu contador. Às vezes acontece isso e acaba gerando um outro defeito na máquina, porque aí não funciona e o eletricista fica procurando o defeito, sendo que o defeito, na verdade, não existe defeito, houve uma troca errada de um componente. Por isso que é muito importante prestar atenção. O modelo NPN é pouco usado, então tem que se avaliar se, devido ao costume de usar sempre o PNP, você pegar esse hábito de olhar o sensor, olhar o modelo, checar, verificar. Continuando o assunto de sensores, vamos falar sobre uma outra simbologia que você encontra para identificar esses modelos de sensores. Essa simbologia SN, o que ela significa? Significa sensibilidade de medição. O que isso significa? Significa a distância entre o sensor e a massa que ele vai ter que ser atuado. Essa distância se chama SN. É o máximo que um sensor consegue identificar na sua proximidade. Essa sensibilidade varia muito de sensores para sensores. A maioria dos sensores vem com essa identificação SN, o valor em milímetros da distância. Você encontra sensores de 1 milímetro, 1,5, 2. Alguns sensores, como no caso dos ópticos refletivos ou os de barreira, conseguem até 20 metros. Aí a pessoa pergunta, mas por que não usar sempre o maior? Porque às vezes, na função do sensor, existem algumas coisas que podem ocorrer a alterar ele. Um exemplo, você pega um sensor indutivo numa empresa de usinagem de metal, às vezes o próprio pó do metal pode começar a atuar. Então você tem que deixar ele mais distante. Ou você coloca um sensor muito próximo, ele começa a se chocar, a ter contato físico com o material e danificá-lo. Então, esse valor você sempre vai encontrar no seu sensor, independente de ser indutivo, capacitivo, magnético, óptico. Ok? Vamos lembrar então. O sensor, para ser definido, precisa saber tensão, o modelo, indutivo, capacitivo, magnético, óptico, a sensibilidade, é o quanto que ele vai enxergar, né, ou ser atuado na massa. E também, mais importante, se ele é NA ou NF. Essas mensagens você vai encontrar na identificação do sensor. Ainda nessa aula, nós vamos mostrar para vocês como verificar cada um deles. Olá pessoal! Dando andamento à aula de sensores, vamos mostrar a utilização de alguns sensores. Para dar início, vamos falar o que é sensor.
O sensor é um dispositivo que responde a um estímulo físico-químico de maneira específica. Vamos apresentar aqui alguns modelos mais utilizados em empresas. Seriam o indutivo, o óptico, o magnético e o capacitivo. Sensores indutivos. Sensores indutivos têm como princípio da impedância de uma bobina de indução que, quando aproximar de um objeto metálico, altera o valor do seu campo, sendo detectada pelo circuito do sensor. Quando você se aproxima algo metalizado próximo, algo de metal, dentro dele ele comuta, passa de Na para NF. O sensor indutivo, ele não pode trabalhar em lugar que tem muito pó de ferro, porque ele começa a dar falhas. Isso é muito importante. Aqui a parte de fixação dele. O que vocês podem observar é que existe uma variedade muito grande de sensores, tamanhos, modelos e de sensor capacitivo. São sensores que detectam qualquer tipo de massa. Seu funcionamento se baseia em uma variação da capacitância gerada em sua face. Conforme falamos, existem vários modelos de sensores. O capacitivo é o mais utilizado, devido ao seu grande número de equipamentos que ele pode ser utilizado. Ele pode ser usado para ser acionado por líquidos, sólidos, ferro, plástico. Neste curso ainda vamos ver a utilização sendo eles ligados e como se faz o teste. Como falamos anteriormente, esses sensores, existe uma gama muito grande de modelos, tamanhos, dimensionamentos e distância que ele pode ser utilizado. Sensores magnéticos. Sensor magnético, também conhecido como red switch, são sensores acionados a partir de um campo magnético, geralmente proveniente de um ímã permanente ou de uma bobina magnetizada. Funciona como uma chave liga e desliga. Esses sensores são muito utilizados em empresas para informar a posição de cilindros, e normalmente esses cilindros possuem um ímã permanente dentro dele. Existem vários modelos de sensores devido à sua posição de trabalho. Alguns cilindros são pequenos, outros são grandes, então conforme o modelo do cilindro tem que se adequar ao modelo do sensor. Sensores magnéticos apenas funcionam se existir um ímã permanente ou um campo magnético. É muito importante ressaltar isso. Sensores ópticos. Vamos falar agora sobre sensores ópticos. Sensores ópticos são sensores cujo funcionamento se baseia-se num feixe de luz ou laser, o qual é recebido de um elemento fotossensível. Os sensores ópticos são divididos em 3 modelos básicos: difusão, difração e de barreira. O difusão baseia-se no modelo em que o sensor manda um sinal e ele mesmo recebe esse sinal de volta quando é atingido em algum objeto. Se ele não receber esse sinal, ele não comuta a saída de Na para NF. Ele tem que pegar um objeto que estiver próximo a ele, definido pela sensibilidade de medição dele. Aí esse objeto reflete. Esse objeto não pode ser translúcido, ele não pode passar a luz, senão ele não funciona. Vamos falar do difração. O de difração, o que ele faz? O de difração, ele manda um sinal, pega num prisma e esse prisma manda esse sinal de volta. Enquanto esse sinal estiver indo no prisma e voltando, ele não comuta a sua saída. Quando é interrompido,
esse sinal, ele comuta a saída de NA para NF ou NF para NA. E temos também os sensores ópticos de barra. Vou começar de novo. Sensor de barreira de barra. Sensores ópticos. Sensores ópticos são sensores cujo funcionamento se baseia em um feixe de luz ou laser, o qual é recebido por um elemento fotossensível. Os sensores ópticos se caracterizam por basicamente 3 modelos: o de difusão, o de difração e o de barreira. O de difusão baseia-se no conceito em quando a luz sai ou o feixe de luz sai, pega em algum objeto e retorna a ele. Quando ele recebe esse sinal de volta, ele entende que algo está acionando, comutando a sua saída de NA para NF ou NF para NA. Enquanto ele não receber esse sinal de feixe de luz, ele não comuta, ele continua parado. Ou seja, se você colocar ele não ser cortado, ele não vai ser atuado. O de difração é um sensor cuja forma de trabalho parte do seguinte princípio: o feixe de luz sai, atinge um prisma e retorna ao sensor. Enquanto ele estiver recebendo esse sinal, ele não comuta a sua saída. Quando você interrompe o sinal, a saída é comutada de NA para NF ou NF para NA. Temos também o sensor óptico de barreira. O sensor óptico de barreira, existe um emissor e um receptor. Esse sinal é feito por um laser, tem que estar bem alinhado. Quando você interrompe esse laser, o sinal é comutado de NA para NF. É importante falar sobre os ópticos que a distância que eles conseguem medir é muito maior, superior aos do capacitivo ou do magnético ou do indutivo, sendo que a sua utilização é muito grande, principalmente em esteiras, pontes rolantes. O que é importante também falar o prisma, no caso o sensor óptico de difração, eles têm que estar sempre limpos. Então, se você for colocá-lo num lugar onde possa pegar óleo, poeira, não é ideal. Aí o ideal seria o de difusão, que não necessita do prisma. Pessoal, dando andamento ao curso de sensores, vamos mostrar para vocês como é a ligação e o funcionamento físico de vários sensores. E vamos explicar como eles atuam. Vamos dar início mostrando a fonte. A maioria dos sensores são 24 volts. Existem sensores 220 e 110. No nosso caso, são todos 24 volts. Então, a fonte vai alimentar os sensores que estão ligados nessa sequência. Vou mostrar para vocês como cada um funciona e a sua indicação. Vamos dar início falando do sensor magnético. Como o sensor magnético funciona? O sensor magnético trabalha em função de um ímã ou de uma bobina interna. No nosso caso, dentro do cilindro existe um ímã permanente. Quando você atua o cilindro, o sensor indica que está sendo atuado e está mudando a sua saída NA para NF ou NF para NA, conforme a sua ligação. O sensor está desatuado porque saiu da sua direção o ímã permanente que está dentro desse cilindro. Este modelo de sensor é para esse tipo de cilindro. Existem vários tipos de cilindro e também vários tipos de sensor magnético. Vamos falar agora do sensor indutivo. O que é o sensor indutivo? O sensor indutivo é um sensor que apenas verifica materiais ferrosos. Quanto mais
porção de ferro no material existir, melhor será a sua atuação. Vamos dar alguma demonstração. Observe que o lápis não atua ele. O lápis é de madeira, não atua. Vamos pegar um plástico. Também não está sendo atuado. Porém, quando você passa um metal na sua área de medição, ele fecha o contato Na para NF ou NF para Na. Como ele funciona? O sensor indutivo, ele forma um campo magnético na sua frente. Quando você coloca algo com material ferroso no seu campo, esse material ferroso forma um novo campo magnético, dando uma diferença dentro dele. Porém, aqui dentro uma placa verifica essa diferença e indica para ele que está sendo atuado. Basicamente é assim que funciona. Tem um campo magnético e você atua colocando um material ferroso dentro dele. Temos o sensor capacitivo. O que o sensor capacitivo se diferencia dos outros sensores? Ele é muito utilizado porque qualquer material que passar na sua área de medição, ele atua, independente de ser madeira, plástico ou metal. Como ele funciona? No seu interior é formada uma capacitância. Quando você introduz algo dentro dessa área de capacitância, há uma variação. O sensor, na parte eletrônica dele, verifica essa variação e atua. Você pode estar perguntando, mas por que então não só usar só desse e não o indutivo ou magnético? Cada um tem a sua função. O indutivo, se você estiver às vezes verificando um exemplo, uma esteira que carrega cavacos de madeira e você precisar identificar se caiu alguma coisa de metal dentro dela, o sensor indutivo é que vai funcionar. O capacitivo vai pegar tanto o cavaco quanto a esteira. Então cada um tem o seu local exato de trabalho. Você tem que definir para o seu qual você vai usar. Ele é muito utilizado por causa de verificar às vezes líquido. Ele consegue verificar líquido na sua área de capacitância. Muito importante. Também temos que falar sobre os sensores ópticos. No nosso caso, vamos falar sobre os sensores ópticos de barreira. Como ele funciona? O sensor óptico de barreira, ele precisa de um emissor e um receptor. O contato é feito por um feixe de luz, que quando interrompido, atua o sensor. Qual é a vantagem de um sensor óptico desse modelo? É muito importante falar que a distância que você pode atingir entre um emissor e um receptor, em alguns casos, chega a 20 metros. Então, esse sensor óptico, como você tem um campo muito grande para poder fazer a sua medição de atuação. Sendo que sensores capacitivos, indutivos, você consegue às vezes no máximo 4 milímetros. E esse aqui é a 20 metros. Essa é uma característica muito importante desse sensor. Dando andamento ao curso de sensores, vamos falar agora do sensor óptico de fusão. Esse sensor se diferencia porque o feixe de luz que é emitido pelo sensor, quando atingido alguma massa, retorna ao mesmo, fazendo com que o contato Na se torne NF. Como ele trabalha com feixe de luz, é interessante mostrar que quando a massa é translúcida, o sensor não atua. Tem que ser uma massa opaca. É interessante observar que neste modelo de sensor de fusão, você tem que colocar o dedo bem próximo ao sensor. Este sensor normalmente é usado como sensores de bimanuais, para você ter que estar com a mão aqui para atuá-lo. A medida para que o sensor atue é de 1 milímetro no máximo, neste modelo de sensor. Vamos falar agora de sensores ópticos
Existe também o sensor óptico de difusão, em que sua medida de medição é maior. Neste caso, este sensor óptico de difusão é para 100 milímetros. Quando você aproxima a massa dele a 100 milímetros, ele já atua. Sendo que o nosso sensor óptico é de 1 milímetro e esse de 100 milímetros. Existe uma gama de sensores ópticos em que você consegue até aumentar ou diminuir essa distância através de um potenciômetro no próprio sensor. No nosso caso, ele é de 100 milímetros fixo. O que é bom de dizer que esse sensor é muito utilizado em empresas, porém não pode ser usado onde existe vidro, plástico, por ser translúcido. Então tem que se notar a necessidade de cada equipamento. Vale ressaltar que quando você pega a sujeira na frente do sensor, ele também fica atuado, porque o feixe de luz não passa. Vamos falar sobre o sensor óptico refletivo. O que é um sensor óptico refletivo? É um sensor que possui dentro dele um emissor e um receptor. Este emissor solta um feixe de luz que atinge um prisma. E este mesmo retorna ao emissor do sensor. O sensor óptico refletivo é muito utilizado devido à sua gama de distância medição. Como funciona? Essa distância pode chegar até 20 metros. Temos que falar também que o sensor óptico refletivo é usado em indústrias, porém, seu prisma não pode estar desalinhado com o sensor e não pode estar contaminado com poeira ou óleo. É também interessante falar sobre os materiais que ele pode ser utilizados. Como vamos demonstrar isso? Passando uma madeira na frente. Quando você faz isso, você corta o feixe de luz e o sensor indica que essa saída passou de NA para NF ou NF para NA. Quando o prisma está desalinhado, o sensor fica atuado direto e não é interrompido, porque não recebe o feixe de luz voltando. Também temos que falar que nesse tipo de sensor, quando o material a ser medido ou verificado a sua passagem é translúcido, o sensor também não atua, devido ao feixe de luz passar por um material translúcido, atinge o prisma e retorna a ele, não sendo interrompido. Então o material não atua. Existem os sensores ópticos NPN e PNP, conforme o seu esquema elétrico. E existe também várias medidas, conforme a sua necessidade. Vamos mostrar a diferença entre sensores PNP e NPN. No nosso caso, nós temos um sensor PNP indutivo e um sensor NPN indutivo. Qual a diferença física entre os dois? Além do tamanho, vale lembrar que sensores existe uma gama muito grande de tamanhos, dependendo da sua utilidade. Os sensores PNP e NPN possuem contatos NA e NF e têm alimentação de 24 volts, no nosso caso. Vamos passar para vocês a diferença na ligação. O sensor indutivo, a massa que atua ele não tem que ter material ferroso. No nosso caso, a madeira não atua. O plástico também não vai atuar. O sensor indutivo, apenas com materiais ferrosos, atua. Qual é a diferença, então, básica do PNP e NPN? O sensor PNP, você alimenta com 24 volts, padrão de sensores marrom positivo, azul negativo, preto NA e branco NF. Vocês podem notar que os dois estão ligados iguais.
Então, o que é a diferença? A grande diferença está aqui. Quando você tem um sensor PNP, você tem um positivo, um negativo, e o retorno que vem do sensor quando ele é atuado, no caso do PNP, é positivo. Lembrando que o nosso padrão aqui, o preto é positivo e o azul é negativo. Vamos observar o NPN. O NPN, a alimentação é a mesma, é positivo, negativo, porém o retorno que vem do sensor quando atuado é negativo. Ou seja, o sinal que vai chegar no nosso relé para ele comutar é o sinal negativo. E no PNP, o sinal que vai chegar para ele ser comutado é o positivo. Esta é a grande diferença entre um sensor PNP e NPN.